dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lá em Marcos, isso é um pouco diferente a tradução, né? E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Mas estava com as feras, mas os anjos o serviam. Deus também leva para o deserto. A gente costuma ouvir bastante pessoas falar, até nós mesmos, muitas das vezes, já me falam: nós estamos no deserto, estou passando por uma prova e só Deus para me livrar. Alguém já parou para pensar que se você está nesse deserto porque Deus te levou lá, porque algo Ele quer te ensinar, porque algo Ele quer te preparar, ou Ele quer te moldar, ou Ele quer te capacitar no deserto? Eu estive meditando um pouquinho, Deus falava bastante comigo sobre isso. E muitas das vezes nós achamos que todo deserto que nós passamos, ou toda prova que nós passamos, é o inimigo que está tentando nos derrubar, é o inimigo que está tentando nos destruir, é o inimigo que está tentando nos tirar da presença de Deus. Mas aqui fica bem claro que Deus também Ele nos leva para passar pelo deserto, para que as nossas vidas, o nosso caráter, a nossa conduta cristã, ela possa ser moldada, ela possa ser trabalhada, para que nós possamos continuar ou passar por uma nova etapa, uma nova fase na nossa caminhada com Cristo, na nossa vida espiritual. E lá em Marcos, ele nos afirma que o Espírito ele impeliu o Senhor ali para o deserto. Não que Jesus, aqui num texto aqui, numa explicação que tem na minha Bíblia, ele diz assim: a palavra impeliu não implica relutância por parte de Jesus, mas enfatiza a convicção que o Espírito lhe deu sobre a necessidade da experiência. A experiência que Jesus tinha que passar ali. A experiência que ele tinha ali, em jejum. E em tudo ele foi tentado. E o que chama a atenção aqui, que Marcos fala e Mateus não fala, que ele estava ali com as feras, mas os anjos o serviam. A diferença é notória quando nós estamos num deserto, onde estamos sendo tentados pelo inimigo, que talvez é uma cilada do inimigo para tentar nos derrubar, e quando nós estamos no deserto, que é algo preparado por Deus. E muitas das vezes nós não entendemos isso. Mas a palavra de Deus nos diz ali que em todo momento os anjos do Senhor, o próprio Senhor, Ele está ali para nos guardar, para nos livrar, para nos orientar e nos guiar à vontade de Deus, ao correto, ao que Ele quer extrair das nossas vidas. Aqui nos garante isso. E muitas das vezes passamos pelo deserto murmurando, questionando a Deus o porquê, só falando, questionando, e muitas vezes não damos tempo para Deus falar qual que é o propósito dele nesse deserto para as nossas vidas. Quando Eliseu, ele ficou cercado ali pelo exército inimigo, e o moço dele saiu e ficou desesperado, porque eles estavam lá no deserto, e o exército inimigo cercou o lugar onde eles estavam. E Eliseu falou para aquele homem: tenha calma, maior são os que estão conosco, é o que está conosco, do que este exército que está aí fora. Muitas das vezes no deserto que nós passamos, nós não temos sabedoria para manter a calma, e ouvir, e sentir, e entender o ensinamento de Deus para as nossas vidas. Talvez o deserto que nós passamos hoje
seja algo preparado por Deus para o ministério que Ele tem para entregar. Eu gosto muito de falar da minha vida. Hoje eu falei algo lá no serviço, eu estou esperando uma resposta, mas eu fiquei, sabe, quase um mês, numa angústia terrível. E esse final de semana também, inclusive até por causa disso, eu e a Pia, a gente se desentendeu muito, porque eu estava por algo que eu estava passando, uma decisão que eu preciso tomar, e ao mesmo tempo perguntando para Deus o porquê de tudo isso. Por que eu estava passando por isso? Por que eu estava nessa angústia? E hoje eu falei assim meio que rápido com um dos diretores lá da empresa sobre uma decisão que eu precisava de tomar, estou até esperando uma resposta dele. Mas sabe quando você foi meia dúzia de palavras, mas sabe quando pega assim? Pronto, você já tirou o fardo que não era teu, era a decisão que você precisava de tomar. Eu senti uma paz tão grande, mas tão grande, quando eu falei aquilo que eu precisava falar, que eu já vinha há um mês empurrando, falo, não falo, e o Senhor já tinha confirmado, e eu estava passando por alguns processos que dependiam dessa decisão. É como se Deus estivesse falando assim: olha, a decisão minha eu já tomei, agora o próximo passo é teu. Eu não posso passar daqui em diante se você não quiser. Eu não posso te dar livramento lá na frente se você não quiser. Eu não posso te dar provisão no deserto se você não quiser. Eu não posso te dar instrução no deserto se você não quiser. Se nós formos assim, como Marta, na presença dele, servindo a ele, mas da forma errada, claro, que ela queria servir ali, mas não nos lançarmos aos pés dele, nós vamos continuar servindo, achando que estamos servindo de uma forma correta, quando ele simplesmente nos quer aos pés dele. E muitas das vezes vamos questionar a Deus, falar: Senhor, eu estou fazendo tanto, pede para ele me ajudar, pede para ela me ajudar. E o Senhor vai falar: olha, ele escolheu a melhor parte, ela escolheu a melhor parte, quer estar aos meus pés. Não que você não esteja servindo ao Senhor, mas qual que é a melhor parte? Servir agora ou estar aos pés dele? Ou estar na presença dele? Ou estar adorando a ele? O deserto, muitas das vezes que nós passamos, é para que Deus ele possa nos ensinar. É para que Deus ele possa nos moldar. No deserto há renúncia. No deserto há arrependimento. No deserto há busca. Quantas vezes estamos, transbordando da presença de Deus e achamos que já chegamos no máximo aonde poderíamos chegar de experiência com Deus. E Deus nos coloca lá no deserto. Ele fala: bom, você buscou, encheu, agora você tem que buscar mais um pouquinho. E é só lá no deserto que nós entendemos que estávamos ali, tínhamos tudo para estar mais cheios, e muitas das vezes nos calamos. E Deus ele fala: agora é o momento de eu te levar para o deserto, para você aprender um pouquinho mais, algo diferente, algo novo. O deserto, muitas das vezes, é uma provisão de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos buscar um pouquinho mais do alimento, do maná. O que nós temos que entender é como passar por esse deserto, como diz o irmão Lázaro: vou passando pela prova dando glória a Deus, passar pelo deserto dando glória a Deus, passar pelo deserto servindo a Deus, tendo esse entendimento de que estamos cercados sim, pelo inimigo, pelo diabo, pelo inimigo das nossas almas, mas quem está nos servindo e quem está nos sustentando é o Senhor, e que se Ele te levou ali, com certeza Ele tem livramento, Ele tem vitória, mas se perseverarmos, em todo momento que Jesus foi tentado, Ele citou a palavra: somente ao Senhor Deus adorarás. E Ele foi tentado em tudo aquilo que nós somos tentados hoje. Ele foi tentado na carne, Ele foi tentado nos desejos do homem, sobre bens, sobre crescer financeiramente.
sobre o alimento. Ele foi tentado em todas as áreas que nós somos tentados hoje. E ele passou isso para que ele pudesse ter experiência. Se nós, se eu e você estamos passando por um deserto, ou se não estamos, vamos passar por esse deserto, temos que entender que é um trabalhar de Deus também. Que é um agir de Deus em algumas áreas das nossas vidas. Eu hoje entendo, porque eu passei por circunstâncias que eu deveria, muitas das vezes, de naquelas circunstâncias, estar mais aos pés de Jesus, estar ali como Maria. E eu murmurei, e eu questionei. E parece que você volta lá no começo de novo, você começa a engatinhar. Quando Deus está pronto a te entregar aquilo que Ele já preparou. Porque a promessa dEle, a obra dEle, não foi escrita com uma caneta como essa. Foi escrito com um pincel que se escreve numa lousa dessa e se apaga. Foi escrito com sangue. A história das nossas vidas. Algo que não se apaga. Nós temos que entender isso e buscar isso. Eu gosto muito de falar bastante, é legal, né? Sobre o Antigo Testamento, sobre Elias, Eliseu. Eliseu andou muito ali com Elias, com o homem de Deus. E se a gente for meditar um pouquinho mais lá, era uma escola de profetas. Tinha mais pessoas ali que estavam aprendendo o mesmo que Eliseu estava aprendendo. E que nos momentos em que Elias falava para Eliseu, olha, fica aqui que eu vou lá em Jericó, eu vou em Betel, ele falava, não, aonde você for eu vou contigo. Porque Eliseu sabia que Elias era um homem de Deus e ele queria ter mais experiência. Andem com homens e mulheres de Deus. Você vai ter experiência. Você vai ter um pouquinho mais de conhecimento. Você vai estar andando com um profeta de Deus, com homens e mulheres instruídas por Deus. Sai fora daquilo que te tira a paz, daquilo que te tira da presença de Deus. E tem no nosso meio hoje pessoas que são usadas pelo inimigo para nos tirar mesmo da presença de Deus. Eliseu, ele perseverou ali, não, agora eu vou para Jericó, fica aqui que eu vou mais, não, onde você for eu vou contigo, eu vou para Betel, não, fica aqui, não, onde você for eu vou contigo. E a palavra de Deus nos diz que tinham 50 ali, 50 profetas, aqueles que estavam aprendendo, aprendizes, que quando eles estavam ali para cruzar o mar, eles ficaram do outro lado. Você sabia que o teu mestre vai ser arrebatado, que ele vai subir? Ao céu sabia, mas eu vou com ele. E quando eles atravessaram, os 50 também foram, mas teve um certo ponto que eles pararam, e só foi Eliseu e Elias. Mas nesse momento, Elias não pediu para que ninguém parasse. Eles pararam por si só. E somente Eliseu teve ali a experiência. São experiências de Deus, que nós vivemos na presença de pessoas de Deus, de homens e de mulheres de Deus. Muitas das vezes perdemos isso. Experiências para passarmos pelo deserto, para passarmos pela luta, pela prova, e sabemos que lá no final, o Senhor vai falar, filho meu, em quem me comprazo. É isso que Deus colocou para mim passar nessa noite. Que eu tenho aprendido também sobre isso. Nem sempre o deserto que nós passamos é algo que devemos murmurar, é algo que devemos questionar. Devemos confiar em Deus e pôr em prática tudo aquilo que aprendemos. Muitas das vezes no deserto nós esquecemos tudo que aprendemos lá e só sabemos murmurar. Não citamos a palavra, não oramos, não tomamos posse da autoridade que Deus nos deu, porque o deserto também é uma oportunidade de você pôr em prática aquilo que Deus te deu. A ferramenta que Ele te deu, a autoridade que Ele te deu. Você só vai aprender isso quando você pôr em prática.
Como que a gente sabe, como que eu sei que eu tenho o dom de orar e as pessoas serem curadas? Quando eu começar a pôr em prática. Quando eu deixar de duvidar daquilo que Deus já falou comigo, ou seja, dom de profecia, dom de cura, não importa. Quando eu passar por cima do meu eu, da minha vergonha, da minha timidez, do meu medo, ir lá e falar, Deus, o Senhor mandou, então eu estou fazendo. Só aí eu vou saber e ter o entendimento daquilo que Deus me chamou para fazer. Mas se eu simplesmente cruzar os braços diante de uma situação difícil, eu não vou saber. Ou diante do deserto, ou diante da dificuldade, ou diante da provação, ou diante até mesmo da minha terra seca. Muitas das vezes entramos nos cultos, ouvimos a palavra, saímos da mesma forma, criticamos o ministério de louvor, criticamos o pregador, o erro nunca está na gente. Temos que aprender e pôr em prática tudo aquilo que Deus ele nos ensina, em cada momento da nossa vida. Aprenda com o deserto que você está passando, ou que você vai passar. Ou quem já não aprendeu pelo deserto que passou. Ah, mas eu estou passando pelo mesmo deserto, tem 2, 3, 4, 10 vezes. Então procure aprender, porque Deus ele quer te ensinar algo nisso daí. Amém? É isso que eu... É isso que eu queria compartilhar. Sabe? Que Deus colocou assim no meu coração. E o pregador de domingo, ele, sabe, falou tudo. Um pouco disso. Se a presença do Senhor estiver contigo, vai. Passa pelo deserto, profetiza, ora, jejua. A palavra de Deus nos diz lá de Ezequiel, que o Senhor falou para ele, põe-te em pé, e falarei contigo. Mas o Espírito entrou nele e colocou ele de pé. O Espírito do Santo do Senhor, ele quer te colocar de pé, ele quer te fortalecer. Para que ele possa falar contigo também. Amém? É isso que eu queria